Talvez Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura não tenha sido o mega evento que você imaginava que ele fosse. Mas uma coisa é inegável, ele conta muito bem histórias e fecham arcos importantes para o Doutor Estranho e para Wanda Maximoff. Aqui a gente vai conversar sobre como esse filme fez muito bem a contagem dessas duas histórias incríveis dentro do universo cinematográfico da Marvel. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, o filme Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura facilmente poderia ter o nome da Wanda ali no título também. Porque sim, de fato, ela é a vilã do filme. Ou o vilão do filme é o Darkhold, porque ela não faz aquilo porque ela quer, mas ela está sendo contaminada pelo Darkhold. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas não é de costume, né, eles colocarem o vilão do filme no título. Então, beleza, o título tá lá, Doutor Estranho, é o segundo filme solo dele. Só que os dois são os protagonistas. Os dois personagens são colocados no mesmo patamar, com praticamente o mesmo tempo de cena, de tela. E é muito importante a gente ver como que o filme, com o diretor Sam Raimi, ele escreve e conta a história desses dois personagens. Você, claro, tendo um conhecimento prévio do que aconteceu antes, mas você consegue entender o começo, o meio e o fim da história de ambos, como eles começam e como eles terminam o filme diferentes. Então a gente vai começar a conversar sobre isso aqui agora, falando do Dr. Stephen Strange. Mas antes, você que é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal, sim! Por que sim? Porque aqui no canal a gente está sempre falando dos filmes da Marvel, ainda tem muitos vídeos saindo aqui sobre o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já saíram vários outros vídeos que você pode assistir também depois que acabar esse daqui. Então, cola aqui no canal para não perder mais nada desse filme e, claro, das próximas produções que estão vindo aí, rumores, notícias, vazamentos, tudo que sair a gente vai cobrir aqui no canal, vai continuar cobrindo aqui no canal, como já é há 2 anos. A gente tá 2 anos junto, galera, é um prazer estar com vocês nessa. Então vamos lá, o Doutor Estranho. Como que eles escrevem a história desse cara e mostrando pelo multiverso como a história dele é muito parecida, é claro, com pequenas diferenças, mas ela segue um caminho semelhante. E a gente observa em suas variantes como isso acontece, e a gente vai usar aqui inclusive coisas que aconteceram em What If. Porque o What If a gente também é apresentado uma outra variante do Doutor Estranho que segue um caminho muito semelhante. Bom, o Doutor Estranho ele começa, né, no filme logo depois de ter tido uma experiência não muito boa com o multiverso envolvendo o nosso querido Homem-Aranha, no caso o Homem-Aranha do Tom Holland, onde ele teve um problema multiversal onde pessoas de outros universos vieram parar no universo Marvel por causa do seu feitiço errado. A gente vai falar melhor sobre isso num outro vídeo que vai sair aqui no canal, então você já fica de olho, porque eu vou falar sobre esse feitiço, o Kang, o que o Kevin Feige falou nos últimos dias sobre isso. Ele revelou algo importante, a gente precisa conversar sobre. Mas enfim, o fato é, as pessoas veio os vilões, vieram outras versões de Homem-Aranha, os nossos queridos Andrew Garfield e Tobey Maguire, graças a Deus eles vieram, e deu tudo certo. No fim, usando também o multiverso e para impedir com que todo mundo de todo o multiverso que sabia que Homem-Aranha era o Peter Parker viesse para o CM, o Doutor Estranho teve que fazer as pessoas esquecerem exatamente isso, que Peter Parker é o Homem-Aranha. As pessoas esquecendo isso, esquecendo dele, esquecendo do Peter Parker, melhor dizendo, as pessoas não teriam como saber que Peter Parker é o Homem-Aranha e aí ninguém viria. E aí aquelas fendas multiversais se encerram e o Peter fica sozinho daí pra frente, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Então ele teve uma aventura ruim com o multiverso. Então quando ele tá lá, tentando se recuperar daquilo, e logo em seguida vem uma menina falar que existem monstros multiversais atrás dela, porque ela viaja no multiverso, e ela falando que ela não é desse universo, o homem entra em parafuso. Coloque-se no lugar dele. E ainda tem o Wong, que falou pra ele que era perigoso mexer com aquele negócio de esquecimento. Talvez o Wong soubesse o quanto errado aquilo poderia dar. E aí, beleza. O que acontece?
ele vai pedir ajuda pra alguém. O homem tá desesperado, tá perdido. E quem, como ele mesmo diz no filme, né? Qual o melhor vingador pra pedir ajuda que não uma outra feiticeira que também encarou recentemente uma outra feiticeira, a Agatha Harkness. Ele sabia daquele confronto, ele sabia o que aconteceu em Westview, ele só não foi lá ver. Enfim, por que não foi lá ver, ninguém sabe, ele não diz por que ele não foi lá ver, mas ele não foi, mas ele sabe o que aconteceu. Então, entre chamar heróis que têm nomes de animais, entre chamar um arqueiro com um moicano, que é o Gavião Arqueiro, é nada melhor do que chamar uma bruxa, uma feiticeira, né? Uma pessoa poderosa como a Wanda. Só que aí, como a própria América Chaves brinca, né? Ele foi lá chamar o inimigo, né? E falar pra ela que a América Chaves estava em Camartage. Ele entregou tudo de bandeja pra Wanda, obviamente sem saber que ela que estava causando tudo aquilo. Porém, quando ele chega lá, ele já começa a perceber que tem algo errado. E aí a Wanda dá um fora, fala América, ele não tinha falado que o nome da menina era América. E aí vai tudo por água abaixo. Então, o Doutor Estranho, ele começa o filme assim, indo ladeira abaixo. E aí, a situação pra ele só piora. Porque ele descobre que no multiverso inteiro, ele tenta ficar com a Christine Palmer e sempre acontece alguma coisa que dá errado. Sempre eles acabam se afastando. No universo dos Illuminati, ele tentou encontrar algum universo onde ele conseguisse ficar com ela, acabou causando uma incursão, e aí os Illuminatis, para evitar que ele seja inclusive a maior ameaça do multiverso, como é dito pelo próprio Senhor Fantástico, o que acontece? Eles, né, os Illuminatis, decidem matar ali o Doutor Estranho, para evitar que ele causasse mais mal àquela realidade. E meio que para punir ele também por ter causado a incursão e matado trilhões de vidas em um outro universo que acabou sumindo por causa do que ele fez. Então, tudo isso são pistas de que o Doutor Estranho em todos os universos, assim como ele não consegue ficar com a Christine, ele vai se meter a usar o Darkhold. É isso que acontece em What If, onde ele começa a usar não só especificamente o Darkhold, mas a usar feitiços proibidos, que o tornam o Doutor Estranho do mal, e ele acaba destruindo a própria realidade fazendo isso. Na outra realidade, o Doutor Estranho Defender nem teve tempo para isso, mas ele mesmo diz que precisa roubar os poderes da América Chaves, porque no cálculo do multiverso, aquilo era mais importante do que a vida dela. E é algo semelhante com o que o próprio Doutor Estranho do UCM diz em Guerra Infinita, para o Homem de Ferro. Ele diz que não vai pensar duas vezes entre proteger a Joia do Tempo ou proteger o Tony Stark ou o Homem-Aranha. Que a vida deles no cálculo do multiverso, não foi exatamente com essas palavras, mas que a vida deles no cálculo do universo, pelo menos da Marvel, era menos importante do que a Joia do Tempo. Só que aí depois de ver as 14 milhões de possibilidades, ele muda de ideia e observa que entregar a Joia do Tempo era a única saída. Porém, no próprio universo dos Illuminati, a gente vê que não era a única saída, né? Porque os Illuminati venceram o Thanos. Ele estava morto lá. Eu vi pouca gente comentando sobre isso, mas o Thanos apareceu no filme, ele estava morto lá. Rapidamente, 2 segundos, mas ele estava lá. Então assim, não sei o quanto também o Doutor Estranho, nesse cálculo multiversal, ele não quer sempre se colocar como a figura mais importante. Então ele diz assim que a única forma de vencer era ele entregar a Joia do Tempo. Porque ele tem toda essa questão de ele ser o mais importante. Quando ele era só médico, ele que sabia fazer a melhor cirurgia, não podia ser o outro, tinha que ser ele. Então é muito legal observar nesse multiverso todo como várias coisas são permanentes nessa vida do Doctor Strange. E daqui pra frente, não sabemos o que vai acontecer com o nosso Doutor Estranho. Ele mexeu no Darkhold, ele fez uma possessão onírica em um corpo morto de si mesmo, o que era extremamente proibido, era mais proibido do que mexer no Darkhold. Em contrapartida, aparentemente por enquanto, o único efeito colateral foi o terceiro olho. Mas nada garante que vai parar por aí, então vamos aguardar aqui cenas dos próximos capítulos, e é por isso que você precisa estar inscrito para não perder nada.
Mas agora a gente vai partir para falar da Wanda. Porque, sim, assim, eu acho extremamente importante que todo mundo tenha assistido WandaVision antes de assistir esse filme. Porque senão você vai parar pra falar assim: nossa, mas peraí, a última vez que eu vi a Wanda, ela tava em Ultimato, e aí ela tava triste porque o Visão tinha morrido, porque ela tava sozinha. Aí agora ela é uma bruxa super poderosa, feiticeira, ela quer uns filhos dela, mas de onde surgiram esses filhos? Então você precisa assistir pelo menos os episódios finais de WandaVision, mas pegar uma história no meio eu acho que não é legal, né? Assistir 9 episódios de meia hora, coisa rápida. Rapidinho você faz isso. Se você não fez ainda, faça. Se você assistiu o filme sem assistir WandaVision, assista. Porque a gente vê o tamanho do caos em que essa mulher se meteu. Pensa, ela ficou sem os pais, com acho que 10 anos de idade, se não me engano. Depois, ela perde o seu irmão, o Mercúrio. Depois, ela se apaixona pelo Visão, tem que matar o Visão para proteger a realidade, vê ele voltar à vida na frente dela por causa da Joia do Tempo, vê o Thanos matar o homem de novo, depois ela ia pegar o corpo dele para fazer um enterro para ele, ela vê o corpo do Visão todo destruído, ela tinha um lugar onde ela ia morar com ele, tinha uma casa, um terreno comprado. Pega o tamanho do trauma dessa mulher e me diz por que você não vai achar um motivo sequer para passar pano pro que ela fez. Essa mulher, ela tem todos os motivos do mundo para se colocar onde ela colocou, e em WandaVision você entendeu ela. E por que agora que ela tá lendo um livro maldito, contraindicado, que não poderia ter sido lido, você não vai fazer isso? Por quê? Porque ela é a vilã do filme? Porque ela tá mexendo com o Doutor Estranho, que sei lá, é o seu herói favorito? Pega a história de vida dessa pessoa e se coloca no lugar dela. Quantas pessoas não poderiam fazer o mesmo na vida real quando entram numa depressão profunda? Então é uma história que sim, fala de bruxaria, de magia, mas se você trazer para o mundo real, é uma história que fala sobre depressão. E é uma história muito triste. Procura fazer igual o Doutor Estranho fez e falar pra ela: Wanda, você não tem filhos, pra uma mãe. Eu me pergunto isso. Eu não sei o que é ser mãe, ser pai. Estou longe disso. Mas eu me pergunto o que é falar pra uma pessoa que ela não tem filhos, sendo que ela tem. E sendo que a cabeça dela tá virada por causa de um livro do mal. Então a forma como esse filme, ele conta essa história, ele ajuda a crescer isso daí e a mostrar o tamanho do trauma dessa pessoa, é incrível. Quando eu defendia ela, dizendo que ela não queria causar o mal que ela estava causando, dentro desse filme, isso é comprovado. No final do filme ela se dá conta, ela fala: eu não quero fazer mal a ninguém, eu só quero vocês, meus filhos. E quando ela fala isso, ela se dá conta de tudo que ela fez. Ela se dá conta do que ela queria fazer com a América Chaves. Ela lembra de ter possuído a outra Wanda, a mãe de verdade daquelas crianças. Ela se lembra de ter matado super-heróis, os Illuminati, que eram meio do Paraguai? Eram, mas não importa. Então, tudo isso entra na conta e pesa sim, pesa. Tanto é que ela percebe que ela não pode mais causar mal e decide destruir o castelo do Darkhold. Independentemente se ela decide se matar ou não dentro do castelo, isso é assunto para um outro vídeo que a gente já comentou aqui o final do filme, e é questão para os próximos episódios aí dessa história. A gente não sabe se ela morreu ou não, espero que não. Acho que há muito a dar ainda. Elizabeth Olsen, a personagem, um arco de redenção. Pra mim, uma das personagens mais poderosas de todo o multiverso. Então a Feiticeira Escarlate tem muito a nos dar ainda. Então a forma como esse filme ajuda a construir tudo isso e a mostrar esses traumas é grande. É claro que algo que não é explicado é se ela também sente tanta dor em ter perdido o Visão, por que ela tá única e exclusivamente atrás dos filhos e não também do Visão, certo? Ah, porque a Marvel não quis pagar o cachê do Paul Bettany, enfim, não há explicação para isso. De fato, faria mais sentido ela estar atrás dos filhos e do Visão. Mas é claro que uma mãe acho que colocaria sempre os filhos em primeiro lugar, então o objetivo principal dela, inicial pelo menos, eram os filhos. Aí depois talvez ela partisse para encontrar um Visão
e tal. E outra coisa que não é explicada também é que, tudo bem, ela tem esses filhos em todo o multiverso. Somente essa Wanda aparentemente não tem esses filhos. Mas nesse multiverso, quem é o pai dessas crianças? É o Visão? É uma pergunta interessante que eu deixo aí para vocês pensarem a respeito. Aqui na tela estão aparecendo então outros vídeos para você continuar acompanhando tudo que eu já disse sobre Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. A gente se vê em breve em mais um vídeo, um grande abraço para você, até mais, fui!